Olá, paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui novamente com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético, da TV Manaim, vinculado à Igreja Cristã Maranata. E hoje nós estamos com o episódio entre Jó e Abraão. E por que esse título? Porque nós vamos falar desse intervalo de tempo entre esses dois personagens que são muito importantes na cronologia bíblica, né? Jó, ele vai estar situado entre o nascimento do pai de Abraão e o nascimento de Abraão. E nós estamos aqui com mais dois pastores, para que nós possamos aqui, cronologicamente, profeticamente, viver essa experiência um pouquinho a respeito de Abraão nesse primeiro episódio, mas falando com mais profundidade, mais ênfase a respeito de Jó. Comigo aqui no estúdio está o pastor José Carlos Costa. A paz do Senhor, pastor José Carlos, seja bem-vindo. Senhor, pastor Alex, paz do Senhor, pastor Roberto, paz do Senhor aos nossos irmãos que nos ouvem. Prazer estar conosco aqui. Prazer pastor Roberto Pedra, né, sempre está conosco aqui. A paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo novamente. Amém. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos, pastor José Carlos, a paz do Senhor. Mas para nós iniciarmos aqui, eu gostaria de ler um texto, até para nós pudéssemos nortear a nossa conversa aqui neste episódio. Está no livro de Jó, no capítulo 1, no verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. É interessante, pastor Zé Carlos e pastor Roberto, que os primeiros 5 versículos do livro de Jó, e nós até intitulamos como a história preliminar de Jó, porque esses 5 versículos vão tratar dos primeiros 30 anos de vida desse homem, vai trazer muitas informações importantes para nós. E eu gostaria de passar aqui para o pastor Roberto, até para que ele pudesse já nos mostrar cronologicamente o que está acontecendo nesse período, né, que vai aí de 2097 até 1967, os anos 60, antes de Cristo. O que está acontecendo na história bíblica, para que nós possamos aqui extrair aquilo que nos interessa, que é o profético, né, pastor Roberto? Sim, eu gostaria de pedir que colocasse o próximo quadro. Ele fala justamente sobre essa linha do tempo. Como você disse, pastor Alex, Jó, ele viveu num momento que antecedeu a Moisés, antecedeu Abraão. Então toda aquela experiência mais firme com relação à fé ainda não existia. E Jó viveu dentro desse tempo, né, servindo a Deus, sendo fiel a Deus. Se nós pegarmos aqui na linha do tempo, em 2097 antes de Cristo, o nascimento de Terá, que é o pai de Abrão, né, posteriormente Abraão. E 2027 é o nascimento de Harã, que é o pai de Ló. Esse Harã é filho de Terá também, né, era Harã, irmão de Abraão, né, nasce aproximadamente em 2027. Em 1997, atribuída aqui nessa data próxima o nascimento de Jó, né, aproximadamente nesse período. Então, nesse momento aqui é o nascimento de Naor, irmão de Abraão. Posteriormente, nós vemos aqui agora a morte de Peleg, também um dos descendentes. Aqui agora sim, em 1978, a morte de Naor, que é avô de Abraão, né? Na Bíblia não menciona isso, Naor 1, Naor 2, é só no sentido de ilustrar aqui para que seja melhor compreendido, né? Então aqui em 1978 morre o avô de Abraão, né? Em 1969 antes de Cristo é atribuída a morte de Noé. Você vê que vários descendentes aqui, né, ainda experimentaram e conheceram a Noé, né? Então conviveram com ele ainda. Inclusive Jó, né? Então Jó, ele nasce e já tem uma grande parte da vida dele com Noé vivo, né? Noé vivo. Como testemunha do dilúvio, de tudo aquilo que ocorreu, né? Sim, justamente. E em 1967 é o momento aqui agora que é atribuído ao nascimento de
Abraão e também de Ló, né? Datas aproximadas. E são nomes parecidos, né? Ló aqui é um primo de Abraão, que vai ter uma história, uma experiência com ele, e Jó que nós temos um livro na Bíblia, né? E é o alvo do nosso estudo aqui. Sim. Se nós observarmos aí nessa linha do tempo desse quadro, nós vamos entender o seguinte, que Jó, ele nasceu 30 anos antes de Abraão, aproximadamente, né? Então, Jó, o livro dele, ele é um livro assim, como se fosse um livro preliminar, que ele encaixa dentro da Bíblia, mostrando que o Senhor ele fez questão de que ele fosse incluído para mostrar que era um homem íntegro, reto e fiel a Deus, né? E a grande questão do livro de Jó, o grande ensinamento do livro de Jó é de que o nosso Deus, ele cuida dos seus fiéis, ele cuida daquele que é reto. Então, a retidão a Deus, ela é atemporal. Então, Jó, ele não teve o privilégio de conhecer, por exemplo, as leis mosaicas. Ele não teve a experiência de viver com os grandes profetas, como Isaías, como Elias. Ele não teve o privilégio de ver o templo, o local de adoração, mas os olhos de Deus já estavam sobre a vida dele, porque os olhos do Senhor, ele está sobre os seus retos. E é por isso que Jó, ele é tido como um homem íntegro e fiel a Deus, porque Deus fez questão de mostrar que os olhos dele estavam sobre a vida de Jó. Nós vamos ver até aqui, ao longo do episódio, que há esse distanciamento geográfico, até temporal, né? Mas é importante, o que destaca aqui, você falando isso aí me faz lembrar que um dos aspectos da salvação é essa experiência pessoal do homem com Deus, né? São importantes os testemunhos, são importantes, né? Eu ouvi aquilo que a sua experiência com Deus, ouvi a experiência do pastor Roberto, os irmãos que estão nos ouvindo aqui, ouvi as nossas experiências, ouvimos as experiências dos irmãos, mas o que chama a atenção na vida de Jó é que ele teve uma experiência pessoal com Deus, um relacionamento com Deus, de temor, de entendimento daquilo que é um projeto. Por quê? Porque há uma ação do Espírito Santo na vida do homem, né? Como é que Jó sabia disso? Porque foi revelado. Então nós vemos aqui que a revelação, né, essa palavrinha que a gente usa, que é entender a vontade de Deus, e Deus ele faz isso porque ele é soberano. E com um detalhe, pastor Alex, Jó, ele não era israelita. Ele é da terra de Uz. Há, sim, alguns historiadores bíblicos que dizem que Uz é lá da região da Arábia, mas não tem assim, uma definição concreta de onde é essa terra de Uz. Mas ele não era israelita, né? Então, mostrando que o Senhor, a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela transcende, indiferente de cultura, indiferente de posição social, porque ele era um homem muito rico, ele era um homem, para a sua época, um homem de posição social, respeitado, né? Então Deus, a operação do Espírito Santo, ele transcende, indiferente da posição social, mas onde estiver ali um reto, um justo, Deus vai estar presente na vida dele também. E é interessante, até chamar o pastor Roberto para a conversa, quando você fala dessa questão de Jó não era israelita, nós podemos até pensar na igreja, né?
a igreja como uma igreja gentílica, né? Sim, porque nós somos aqueles que foram agregados ao projeto de Deus pela misericórdia de Deus, né? Então, a igreja gentílica, quer dizer, ela está fora daquilo que a Bíblia diz assim, veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram, mas nós fomos agregados pela misericórdia do Senhor. Então, nós vemos aí com isso o que é o projeto de salvação, como você disse, porque Jó, ele não tinha uma estrutura religiosa, ele não tinha o histórico dos conhecimentos dos profetas, como o pastor Zé Carlos disse, mas ele ouviu a voz de Deus. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Né? O homem, ele tem uma experiência direta com o Senhor. E aquele a quem o Senhor se revela, aquele que o Espírito Santo se revela ao seu coração, não importa onde ele esteja, qual seja a condição, aquele que tem uma experiência com o Senhor, a vida dele é transformada, a vida dele passa a ser guiada pelo Espírito Santo, e todos os elementos necessários para a vida do homem, quem coloca é o Espírito Santo. Por isso que Jó teve todas essas características, porque foi uma ação de Deus na vida dele. Da mesma forma é a ação do Senhor na nossa vida, como servos. Nós estamos vivendo num mundo hoje completamente distorcido, com valores distorcidos, mas a nossa base, a nossa estrutura, a nossa caminhada está baseada naquilo que o Espírito Santo está revelando a nós. Glória a Jesus. A sua palavra. Nós aqui hoje nós vamos ler os primeiros 5 versos, né? Vamos ficar um pouquinho aqui, mas vai ficar para os irmãos aí se deleitarem, descobrirem as revelações e os mistérios de Deus nos 42 capítulos do livro de Jó. Mas eu gostaria de colocar aqui e enfatizar os primeiros 5 versos, até pedir para colocar em tela aqui. Interessante, Jó, de 1 a 5, nós vamos ter um espaço temporal ali de 1997 a 1967 a.C. São 30 anos. Isso é aproximado por quê? Devido às características que nós já aprendemos em Gênesis, né? Quando que os homens tinham filhos, eles geravam filhos, eles se casavam. Então, Jó tem 30 anos aqui. A cultura é completamente diferente daquela época da nossa. Então, se projeta que, nesses 5 primeiros versos aqui, Jó já teria por volta de 30 e poucos anos, já era um pai de família, etc. Mas eu gostaria de ler aqui, juntamente com todos, né, que estão nos assistindo, porque nós vamos ter muitas informações importantes nesses 5 versículos aqui. E o texto diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e eram também muitíssimos os servos ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Glória a Deus. Então nós temos muitas informações aqui. Eu gostaria até de que passasse também o próximo quadro, porque eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui para os nossos convidados, né? E começar com o pastor Zé Carlos, que é o nosso convidado, e perguntar para o pastor Zé Carlos para responder para os nossos irmãos quem era Jó, né? Bom, responder quem era Jó é muito fácil, muito fácil. Por quê? Porque eu não preciso de usar um conceito próprio, o meu conceito. Glória a Deus. Porque o próprio Senhor, ele já define quem era Jó, né? E lá no verso de número 8, aqui do capítulo 1 também, Deus, quando ele vai falar para o inimigo das nossas almas, o aterrorizador das nossas almas, ele diz assim: observaste os meus servos Jó, não há homem no mundo igual a ele. Então, Deus já dá um conceito a respeito de Jó, assim, muito, muito claro e muito importante, né? Aí depois ele começa citando as características
de Jó, as qualidades de Jó. Ele diz lá, como diz a palavra, né? Que ele é íntegro. Ser íntegro é ser irrepreensível, é ser inteiro, sem hipocrisia. Jó não era hipócrita. Jó, ele servia a Deus com inteireza de coração. Glória a Jesus. Ele era íntegro, ele era reto. Ser reto é ser honesto. Ser reto é não torcer a verdade. E Jó, ele não torcia a verdade, ele andava com a verdade. E não era uma verdade relativa, era uma verdade que para ele era uma verdade absoluta, porque Deus na vida dele era absoluto. Ele tinha Deus em todos os campos da vida dele. E era temente a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Isso é importante, né? Temer a Deus é o homem reconhecer que Deus ele é digno de reverência. Então, é como se o homem ele se colocasse numa posição, na nossa posição de homens, de falhos, de incapazes que somos de muitas coisas, reconhecer a nossa pequeninez e, numa outra vertente, reconhecer essa grandeza de Deus. Então, isso é temer a Deus, reconhecer que Deus ele é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus magnífico, e Jó sabia fazer isso, porque ele era temente a Deus. A reverência dele não era a homens, mas era a Deus. E por último, Deus, ele diz ainda, né, como qualidade de Jó, que ele sabia se desviar do mal. Né? Então, o caminho dele era um caminho que não era do mal. Ele se desviava do mal. O mal está ali, então eu vou para o lado de cá. Ele cortava a volta para não se encontrar com o mal. Né? Dentro desse aspecto aí do desviar-se do mal, uma das outras características que a Bíblia fala também é sobre sincero. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem sincero. Então, o que é o homem também ser sincero? Quer dizer, é ele ser verdadeiro com ele mesmo, no sentido de que aquilo que Deus nos ensinou, daquilo que Deus nos fez entender, nós sermos, em primeiro lugar, sinceros conosco em não fugir daquilo que Deus tem nos ensinado. Porque, vamos dizer assim, Deus jamais irá nos requerer algo que Ele não tenha nos cobrado. Mas aquilo que o Senhor me ensinou, aquilo que eu aprendi, aquilo que a minha própria consciência me reprova, né? Eu não vou negar aquilo que eu tenho aprendido. Então o Jó era sincero em fazer tudo o que fosse possível para agradar a Deus, dentro do seu conhecimento, né? Dentro da sua fé. Ele era sincero, né? Ele não se feria no sentido, olha, eu vou fazer isso aqui, eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Não, ele era sincero, né? Ele fugia do mal. Por isso, esse detalhe, né? Ele fugia do mal. Poderíamos ficar só no episódio, só com o verso 1, né? Mas os versos 2 e 3, pastor Roberto, eles falam da família e da vida secular, posso até dizer profissional de Jó. E é importante porque nós temos os nossos jovens, e é uma orientação de Deus, que nós temos uma ordem até para orar por eles, sim, né? Sim. Pela vida espiritual, que foi falado no verso 1, pela vida profissional e pela constituição de um lar seguro diante de Deus, né? Sim. E eu gostaria que o pastor também falasse o que chama a atenção do verso 2 e do verso 3, né? Até o verso 4 também, né? A respeito de Jó e a família, né? E a vida profissional dele, etc. Sim. A família de Jó, a Bíblia diz, né, que ele teve 7 filhos e 3 filhas, né? E eles cresceram, cada um passaram a ter a sua própria vida. A Bíblia diz que eles tinham suas casas e vinham e se reuniam um na casa dos outros para festejarem. Mas a posição de Jó era a preocupação de pai, né? Que mesmo distante se preocupava com eles. E a questão dos bens, quer dizer, posteriormente, Jó vem perder tudo. A Bíblia diz que Jó, ele se tornou o maior do Oriente, né? Como nós lemos aqui, né? Esse homem era maior do que todos os do Oriente. Mas toda essa riqueza, todo esse bem não influenciou na fé dele. Não tirou, não abalou, não influenciou no seu relacionamento com Deus. Então nós temos
toda uma vida familiar, que é uma base para a nossa caminhada, uma vida das nossas necessidades também materiais, mas o fundamental que nós não podemos perder é a nossa comunhão com Deus. Glória a Jesus. Né? Glória a Jesus. Importante isso. Né? Nós não pregamos Jesus para esta vida, mas o Senhor ele nos dá essa estrutura, essa segurança. E se nós observarmos também essa linha do tempo da vida de Jó, nós vamos entender o seguinte: Jó, ele era um homem que tinha tudo, ele tinha uma plena comunhão familiar, tinha bens, ele tinha uma vida boa, podemos dizer assim, uma vida em comunhão com tudo e com Deus. E de repente, ele perde tudo, ele vive o caos, ele vive o sofrimento. E ele é restituído, ele é resgatado, ele resgata aquilo que ele havia perdido. A história do homem também, ela se repete desde lá no Jardim do Éden, né? Começando ali com Adão, que tinha uma plena comunhão com Deus, tinha tudo ao seu redor e perde. Mas Deus precisava de maquinar, de projetar algo para resgatar aquilo que o homem tinha perdido. E esse resgate, ele veio através de Jesus. Glória a Deus. Né? E Jó, ele sabia disso. Ele sabia, a confiança dele era em saber que, olha, Deus deu, Deus levou, mas eu tenho algo ainda mais importante que não vai me ser tirado, que é a bênção da minha salvação. Importante que, já fechando esses 5 versículos, né, porque o Cronos ele corre aqui, mas importante ter uma coisa importante, que no verso 4 mostra ali o cotidiano dos filhos de Jó. Que fala que eles banqueteavam, chamavam as irmãs, cada banquete na casa de um dos 7 filhos. Mas o verso 5, pastor Roberto, chama a atenção da posição de Jó como pai. E até um ensino para nós, como pais, né, como servos de Deus, para aqueles que estão nos assistindo, às vezes, jovens casais que têm seus filhos, né, e querem educar os seus filhos da presença de Deus, né? Os servos que estão aqui, os jovens que estão aqui. Eu gostaria que o pastor fizesse esse comentário a respeito desse verso 5, né? A Bíblia diz assim, olha, que tendo decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, porventura pecaram. Não quer dizer que eles estavam pecando, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó tinha um compromisso com os filhos dele, muito mais do que com os filhos deles, com Deus. Um compromisso de orar por eles. Deus sacrificar aqui é de buscar a Deus em função da vida dos filhos. Se aplicarmos isso hoje para a nossa vida como pais, quer dizer, os filhos podem crescer, nós temos irmãos com filhos em todas as fases da vida, filhos crianças, filhos adolescentes, jovens, mas fica para nós esse ensino, filhos adultos, casados, mas fica esse ensino, a necessidade da oração pelos filhos. Porventura blasfemaram, porventura se esfriaram na fé, se distanciaram, mas a oração está subindo diante do Senhor para que haja a ação de Deus na vida deles. Porque nós sabemos hoje, o mundo ele tem uma grande influência, ainda hoje muito mais, a influência da internet sobre a vida dos filhos. O mal está tendo uma influência muito grande, porque esse ensino ruim, mal, ele entra dentro das casas através dos aparelhos eletrônicos, né? Mas só uma ação de Deus. Às vezes o conselho do pai, às vezes o aprendizado dentro de casa não é suficiente. É necessário, às vezes, a ação de Deus, a operação do Espírito Santo. Essa era a preocupação de Jó ao buscar ao Senhor, para que Deus agisse na vida deles, os convencendo, os instruindo, fazendo-os viver a mesma experiência dele na presença do Senhor. É interessante, pastor Zé Carlos, que o texto ele fala assim, e enviava. O que Jó enviava? Porque oração,
esse é outro ensino para nós, é transmissão de vida. E há uma expressão e santificava, porque é profético, né? Esse santificar aqui, eu vou pedir para o pastor Zé Carlos, fala de que, pastor Zé Carlos, para que os irmãos possam entender aqui. É importante frisar que o que Jó ele não queria, o que nós como pais também, você é pai, pastor Roberto é pai, eu sou pai, ele não queria era de ter a ingrata surpresa de ter um filho desviado. Então é por isso que ele os santificava, né? Que ele fosse santo, justo, né? E a única justiça que nos santifica é através do sangue de Jesus, né? E o que Jó fazia era aquilo que a palavra orienta. Então a palavra para santificar os nossos filhos, ela é o norte, né? Ele estava cumprindo exatamente aquilo que estava mencionado, que está mencionado lá em Deuteronômio 6, quando fala assim que intimará os vossos filhos assentados à mesa, ou seja, em comunhão ali com os filhos, com a família, e continua dizendo assim, e andando, quer dizer, era uma posição que não era uma posição cômoda, era uma posição dinâmica, andando pelo caminho, né? Jesus, ele se intitula como eu sou o caminho, né? Glória a Jesus. Então, e andando pelo caminho e deitando-te. Por que usa a expressão deitando-te? Não é uma posição cômoda, mas é uma posição de descanso. Então, o nosso descanso, ele está no Senhor. Glória a Deus. Deitando-te e levantando-te. Este é o caminho. O Espírito Santo está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho. Então, o Espírito Santo é aquele que arriba a nossa cabeça, que levanta a nossa cabeça para nos mostrar que há um caminho a ser seguido. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas nós vamos, já caminhando para o encerramento, eu gostaria de mais um quadro aqui, só para mostrar uma informação sobre a genealogia e a geografia, para você que está nos assistindo. Quando nós olhamos para a genealogia de Sem foi um filho de Noé. Nós vamos ver que de Sem, está lá em 1 Crônicas, no capítulo 1, 17 a 27, né? Também no livro de Gênesis, que de Sem você vai chegar até Abrão. Né? Você tem ali Éber, que é o termo que dá origem a hebreus, por isso vão ter os hebreus aqui, aí tem Peleg, Reu, Serug, Naô, Terá e Abraão. Mas nós vamos ver ali, um dos filhos de Sem, que é Arã, ele tem um filho chamado Uz. E geralmente, na antiguidade, se dava o nome de onde esses homens eles pousavam com as suas famílias, o nome do local era o nome do próprio patriarca ali, né? Então, e nós vemos aqui no mapa, que também está sendo projetado, a possível localização de Uz, né? Perto do Mar Vermelho ali, no deserto da Arábia, está cerca de 800 a 1.000 quilômetros de Ur, onde é a cidade de Abraão, depois vai ter o seu nome mudado para Abraão. Então nós vemos essa nuance. Então, mesmo Jó não estando na linhagem dos justos, por se dizer, né, que é Arfaxade, Selá, Éber, até chegar em Abraão, Jó, ele é um descendente de Noé, de Sem, né, dessa linhagem. Então nós vemos como Deus ele tem a soberania sobre o projeto do projeto dele de salvação. Isso é glorioso e maravilhoso. Como o Senhor ele vai incluindo, né? Ele faz o chamado, o homem ele tem essa experiência e ele vive uma experiência com Deus. Dessa forma, nós conseguimos contextualizar a história de Jó dentro da linha profética. Porque às vezes dá uma impressão de que Jó está meio deslocado na história, mas quando na verdade ele está seguindo uma linha dentro do projeto de Deus. Glória a Deus. Né? Então aqui nós vemos, dentro de uma linha cronológica, no capítulo 1, no verso 1 a 5, fala da história preliminar de Jó, falando dos seus filhos, daquilo que ele tinha. A partir do verso 6, do verso 6 de 2, do capítulo 2, 1 a 10, conta da aprovação que ele passa, né, a aprovação de Jó. Agora já nos versos 2, capítulo 2, verso 11, 13, no capítulo 3 a 31,
Jó e seus 3 amigos, aqueles que vieram estar com ele, né? A partir do 32, capítulo 32 e 37, falam dos discursos de Eliú. Interessante porque aqui todos têm um caráter poético, né? A escrita do livro de Jó tem todo esse teor poético e profético. Como Cantares de Salomão, Cantares, como Salmos, né? A riqueza Provérbios, Eclesiastes. Sim, pelo Espírito Santo, né? No capítulo 38 a 41 é quando Deus então fala com Jó. É um momento extraordinário, maravilhoso, né? E já o 42 já nos fala agora sobre a prosperidade, é quando Deus restitui a Jó o que ele havia perdido. Restitui em dobro, né? Em dobro. Menos os filhos, Menos os filhos. Os filhos, mesmo aqueles que foram, eles perderam a vida, mas continuam filhos, né? E é a nossa esperança, né? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor e nós vamos herdar a eternidade. Né? Então fica como dever de casa para os nossos irmãos, né? Lerem os 42 capítulos, porque há muitas revelações, muitos versículos profundos, e os irmãos vão extrair muitas experiências. Aí é só um esboço. Só um esboço daquilo que os irmãos podem usufruir desse livro. Pastor José Carlos, né, o nosso tempo, infelizmente, ele passa muito rápido. Eu gostaria que o pastor encerrasse esse episódio com uma palavra para os nossos irmãos, aqueles que estão nos assistindo, talvez nem são da Igreja Maranata, mas que têm esse interesse pela palavra de Deus, pelo profético, pela revelação. Certo. Como já foi dito aqui, Jó ele não era israelita. Então, em tese, ele não tinha direito ao plano de salvação de Deus. Mas nem por isso Deus o deixou de fora. O que nós queremos dizer aqui para aqueles que nos ouvem, para os nossos irmãos que estão neste momento nos ouvindo, participando conosco, é de que você não está fora do projeto de Deus. Glória a Jesus. Você está dentro do projeto de Deus. Porque nós somos a igreja gentílica, a igreja que foi resgatada e remida pelo poder do sangue de Jesus. Glória a Deus. Nós que não tínhamos acesso a esse plano de salvação, esse plano profético de Deus, pela misericórdia daquele que é supremo, daquele que é Deus, daquele que é Rei, nós somos enxertados nesta oliveira verdadeira e hoje nós temos este livre acesso ao Pai, de ter comunhão com Ele, uma comunhão plena, e essa comunhão, esse projeto de salvação que Deus quer te mostrar também, para aqueles que ainda não conhecem. Pastor Roberto, gostaria de também fazer algum comentário, até um versículo que nós escolhemos também. Sim, a expressão aqui de Jó, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Veja que expressão profética, né? Aqui a experiência deste homem que viveu num momento tão complicado, mas ele creu no seu Redentor. Ele faz uma menção profética aqui a respeito de Jesus. O Salvador, né? O Salvador. Esse mesmo Jesus que nós cremos, né? Que hoje, ali ele olhou e vislumbrou a distância, mas nós também hoje cremos nele, nesse Jesus vivo, que é o nosso Salvador, né? É aquele que deseja também assim nos fazer viver essa experiência, mesmo que a vida venha nos trazer às vezes surpresas. Tem um texto na Bíblia que diz assim, olha, em Isaías 38, diz assim, ó, eis que para minha paz eu estive em grande amargura, tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Glória a Jesus. Então nós vemos que para a paz estive em grande amargura, mas o Senhor amorosamente abraçou a minha alma. Glória Quem pode abraçar a alma? Ninguém. Amigo, familiar, nada, bens, nada disso acalenta a alma do homem. Mas o Senhor abraça a nossa alma, nos trazendo paz. Às vezes, um momento de angústia que o homem passa, as aflições que o homem passa, mas Deus, Ele abraça a nossa alma. Ele está conosco em todos os momentos. Glória a Deus, né? A palavra Maranata, ela significa, né, em aramaico, o rei vem. Interessante que esse verso diz assim, ele tem a história da igreja aqui. Sim. O Senhor me fez entender isso agora, né? Porque diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive. Era a mensagem da igreja primitiva.
Sim, Jesus está vivo. Mas a mensagem da igreja de hoje é a última parte desse versículo. E que por fim se levantará sobre a terra. Jesus, ele vai voltar e vai arrebatar a igreja. Né? Maravilha. E nós estamos encerrando esse episódio, felizes aqui com a participação do pastor Zé Carlos, pastor Roberto, e dizer para que você possa continuar nos acompanhando pela TV Manaim, assistindo os episódios, compartilhando os conteúdos da igreja, que é uma forma também de você evangelizar e transmitir aquilo que é esta mensagem profética. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para todos. Amém. A paz do Senhor a todos, a paz do seu pastor Alex, pastor José Carlos. Até a próxima, né?